Deus pôs no meu coração esta manhã duas palavras. Uma eu partilhei com alguns, não sei se algum viu. Mexeu muito comigo essa palavra. E nós vamos ler o capítulo 16 a partir do versículo, deixe-me ver aqui. Vamos ler a partir do 43. Isto é mais ali para os cientistas que estão a pôr o versículo. Ezequiel 16. Deixe-me só, antes de nós lermos, deixe-me só dizer uma coisa a vocês. Quem é que conhece aquela expressão, os olhos também comem? Não é? Eu digo-vos, eu às vezes vou a uma pastelaria e fico cheio, só de olhar os bolos. Estou a brincar, mas isto tem uma razão de ser. Os olhos também comem. Quando você vê um pastor em cima do púlpito, sem gravata, vestido normalmente, com uma calça de sarja e um polo, se calhar você pensa que ele é um irmão. Pensa que não tem responsabilidade nenhuma, não é? Mas se você se visse essa pessoa aqui, de fato e gravata, você praticamente o identificava logo como um pastor. Porquê? Pela forma como ele se apresenta. Os olhos também comem. É por essa razão que eu não tenho nada contra as gravatas e contra os fatos. Eu tenho uns 10 fatos ou 12 no armário, a fazer um peso brutal lá no guarda-fatos. Tenho uma gravata para cada semana, diferente para cada semana do ano. Tenho 52 gravatas. Tinha mais, já dei umas tantas. Sério, tinha mais. Estava feito para ter uma gravata diferente todos os domingos. Estou a falar sério, pronto. Não é para me gabar, é mesmo. Há quem tenha muito mais do que eu. Há quem tenha um relógio para todas as semanas. Há quem tenha um par de sapatos por mês diferente, sei lá, uma coisa qualquer, não interessa agora. Estou a dizer isto porque eu até tenho gosto por usar gravata e fato, sabia? Eu gosto. Mas eu não quero que você me considere como pastor ou qualquer um dos que estão comigo por causa do fato e da gravata. Eu quero que você nos reconheça como pastores pela palavra que sai da nossa boca e aquilo que está dentro do nosso coração. Porque os olhos também comem. E quando assim for, somos muito mais singelos de reconhecer Deus nos outros, não pela indumentária, mas pela palavra que sai da nossa boca e que está no nosso coração. Ou seja, é um treino para que nós possamos estar mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. É verdade. Porque deixamos de estar pelas emoções, deixamos de estar pelo aquilo que vemos e ouvimos e mais por aquilo que sentimos no Espírito. A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, não andamos pelo que vemos, não andamos pelo que sentimos. Andamos pela fé. E a fé vem como? Vem por eu ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, não é o ato de ouvir, mas é o ato de sentir a palavra entrar dentro do meu coração e a fazer a diferença, é que faz com que eu reconheça que a pessoa que está a falar para mim tem ou não tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Porque essa palavra vai sair ungida. É como quando você, por exemplo, um homem casado, quando vai à casa da mãe, a comida da mãe é a comida da mãe. É ou não é? A minha mulher até nem cozinha nada mal. E o ponto de comparação dela é a comida da minha mãe. Está tão bom quanto o da tua mãe. Assim é também nós com a palavra de Deus. Nós sabemos quando a palavra é boa e sabemos quando a palavra é pela fé. É boa pela fé. Amém. Glória a Deus. A minha não vem. É que me está a entender. É como quando vamos a um restaurante. A aparência pode ser linda, mas depois o serviço é mau, o prato é péssimo. Então gostou, foi bom, é bonito, é arejado, a comida não presta, não vem.
É mesmo assim. Então porquê que eu estou a dizer estas coisas? Porque, como eu disse, os olhos também comem. Nós temos muito o hábito de julgar os outros, e não diga que não julga, porque julga, todos nós julgamos. Pela indumentária, ou seja, pela roupa, pelo penteado ou despenteado. Agora anda muito na moda o despenteado. Pela ausência de penteado. Andas a fazer concorrência e tudo. Como os olhos também comem, temos muito o hábito de pôr os olhos naquilo que a pessoa faz de errado. Mais no que a pessoa faz de errado, independentemente se é grave ou não é grave. E vou dizer uma coisa aqui que vai-vos chocar. Mas para Deus não há pecados pequenos e grandes. Há pecado. Ponto final. Para Deus não há pecados graves e pecados menos graves. Para Deus é tão grave aquela mentirinha branca que nós dizíamos quando éramos miúdos, como aquele que acabou de assassinar um homem ou uma mulher. É tão grave a mulher que faz um aborto em consciência, porque o faz, porque sabe que está a matar um ser vivo, a quem Deus deu o dom da vida. Da mesma maneira como é grave aquele que mata um animal só pelo prazer de o matar. E ainda bem que acabei de captar a vossa atenção. Porque nós temos muito o hábito de julgar o pecado por aquilo que nós consideramos grave ou menos grave. Para alguns, apanhar alguém a ver um filme pornográfico pode ser uma coisa gravíssima. E ao mesmo nível desta coisa gravíssima, pode estar, para outros, a mentira. Porque são pessoas sensíveis que não suportam a mentira ou ser enganados. Então tem uma reação áspera, da mesma maneira como aquele que apanha o outro ou a outra a ver um filme pornográfico. Ou apanha o filho a roubar da carteira do pai ou da mãe. Mas isto são coisas todas diferentes, mas para Deus é tudo igual. Mas por nós, se calhar, apanhar um filho a roubar da carteira da mãe ou do pai faz mal. O que é meu é dele. E nós desculpamos uma coisa que é grave. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer a vocês? Que temos muito o hábito de colocar um ranking no pecado. Como há nos hotéis. Hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Há pecados de 5 estrelas, há pecados de 2 estrelas, há pecados sem estrela. Vocês estão a entender? Mas para Deus não há nada disso. Para Deus é pecado. Estamos na empresa e o patrão diz, sou para mim, eu não estou. Não. E ele à nossa frente, não, ele não está. É tão grave isto como aquele que acabou de espetar uma faca no coração de um homem ou de uma mulher. E eu quero que vocês entendam isto, que para Deus, pecado é pecado. E seja a coisa mais pequenina ou a coisa maior, faz separação entre Ele e nós. Nós é que achamos que não, porque quantificamos o pecado e não o qualificamos. E principalmente, aquele que é visto com os olhos, ainda consideramos mais grave. Quero aqui uma boa comparação. Não vou dizer nomes, porque nós temos o vídeo, não está em direto hoje, mas temos o vídeo e nós temos de ser sábios, não é? Mas há um pregador americano que foi apanhado 2 vezes a sair de um hotel com uma prostituta. Apanhado 2 vezes. Da primeira vez ele arrependeu-se. Eu vi essa reunião em direto. O pastor libertário também conheceu, ainda há bem pouco tempo falámos nisso. Falámos todos nisso. Arrependeu-se publicamente. As pessoas, você não está a ver, era 30 mil pessoas a chorar, a dizer que perdoavam o pastor. Amavam aquele pastor ao ponto de dizer, sim senhor, falhaste, mas nós amamos-te tanto, foste tão bom para nós. Mostraste-nos Deus de uma maneira tão grande que perdoamos. E ele decidiu, durante 3 anos, esteve parado. Verdade, a recuperar o casamento, a recuperar a vida dele. Quando ele se sentiu outra vez, e olha que é coragem, é preciso ter coragem, estar 3 anos parado. 3 anos a ir à igreja e ver outra pregar no lugar dele. Na igreja que era dele. 3 anos. A fim de 3 anos, ele pediu autorização ao conselho para voltar. O conselho disse logo sim. Se estás preparado, pronto. Ao fim de uns anos voltou a cair. Voltou a pedir perdão.
Aí já não foi a igreja toda que o perdoou. Só metade o perdoaram. A outra metade foi-se embora. Mas houve quem o perdoasse. Estou a dizer isto porquê? Porque consideraram isto uma coisa muito grave. Porquê? Porque foi apanhado em flagrante. Foi visto. E aqueles que todos os domingos mentem ao povo para quando levantam a oferta? Qual é a diferença? Zero. E aquele que no aconselhamento convence a pessoa que precisa de comprar 2 livros dele e mais uma Bíblia de estudo, daquelas que custam 150 euros, só para ter lucro, num aconselhamento. Qual é a diferença? Zero. O pecado é o mesmo. Só que como não é visto, passa despercebido. Os olhos também comem, não é? O que eu vos vou mostrar pela palavra de Deus é uma coisa que vai mudar a vossa vida. Quem é que já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Você sabia que há um termo de inflição física e sexual chamada sodomia por causa de Sodoma? E há uma doença sexualmente transmissível chamada gonorreia, que é também derivado ao nome de Gomorra. Quem não sabe fica a saber estas coisas. Sodoma e Gomorra ainda hoje é considerada como sendo o exemplo maior do pecado da imoralidade sexual. Apenas porque diz... Eu já falei com muitos pastores sobre isto. Muitos dizem exatamente isto. Não, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado de imoralidade sexual. As maiores cidades do mundo eram 2 cidades quase juntas. Provavelmente cerca de ali 200 mil pessoas. Hoje não é uma cidade grande, não é? Uma cidade grande tem milhões, não é? Aqui em Portugal, Lisboa, o Porto. Mas naquela época em que não havia tanta gente ainda no mundo, 2 cidades terem 200 mil pessoas seria cerca de quê? 70% da população mundial. 200 mil pessoas ali engalfinhadas, sem esgotos, sem água canalizada. Portanto, as condições de higiene não haviam de ser muitas. Olha que era muita gente para estar tudo junto. Está a entender? Não havia arranha-céus. Então aquilo havia-se de espalhar bastante, porque as casas eram pequenas. Estão a entender? E as famílias eram numerosas. Não havia televisão, não é? Isto para dizer o quê? Percebam o que eu quero dizer. Deus vem ter com Abraão. Todos conhecem esta passagem. O encontro de Abraão com Deus nos carvalhais de Manré. E traz com ele 2 anjos. Durante anos ouvi pastores dizerem que era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vieram ter com Abraão. Nada disso. Até porque Deus ficou a falar com Abraão e os 2 anjos foram Sodoma e Gomorra. O problema é que as pessoas compartimentam a Bíblia na vez de lerem o contexto e lerem corrido. Deus encontrou-se com Abraão. E há uma altura em que eles estão numa zona alta e viam as 2 cidades naquele planalto. E Deus diz assim para ele mesmo, como a gente às vezes também diz, não é? O que é que eu faço? Vou partilhar os meus planos com este ou não? Vou. Foi isto que Deus disse. Partilharei os meus planos com Abraão? Sim. E disse-lhe assim, estás a ver estas 2 cidades? Olha bem para elas que nunca mais as vais ver. Eu as vou destruir. O pecado chegou às minhas narinas. Foi assim que Deus disse. Mas não disse qual pecado. Pois há outros pastores que me dizem assim, o pecado, então, Sodoma e Gomorra foram destruídas porque o pecado chegou às narinas de Deus. Mas o quê? O que é que chegou às narinas de Deus? Se Deus é misericordioso, compassivo, paciente, bondoso, cheio de misericórdia, diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Desculpa o meu parênteses, mas isso é na nova aliança, isso é na graça. Como se esta promessa está no Velho Testamento? Como é que podem dizer uma coisa dessas? Porque as suas misericórdias se renovam cada dia, desde o primeiro dia em que Ele fundou a terra, os céus e o mar e tudo quanto neles há. Mesmo sem haver pecado, as suas misericórdias já se estavam a renovar a cada dia. As pessoas às vezes, não conseguem alcançar tudo.
Então fazem de Deus um bicho, uma coisa bipolar, que agora está a rir e a seguir está a bater na mulher, ou quer sopa, agora eu não quero. Não, Deus não é assim. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A diferença, a única diferença é que hoje há um advogado à direita dele dizendo: não faças isso, calma, não faças. Olha, eu paguei o preço por eles. É verdade. É verdade. Não, espera. Calma. Pronto, é verdade. A minha misericórdia se renova. Está-se a renovar agora. Vai-se renovar amanhã. E renova-se a cada dia. Aleluia. Deus disse: estás a ver bem? Estou. Olha bem que nunca mais vais ver. Nenhum ser vivo desta cidade escapará. E Abraão disse: espera aí. Oh, tu não és bom? Tu não és grande em misericórdia e compaixão? Até e se houverem lá 50 justos? E Deus disse assim: ok. Se houverem 50 justos, eu não destruo as cidades. Uou! É por isso é que muitas das vezes nós nos perguntamos: como é que aqueles estão em pecado e continuam a ser abençoados? Porque ainda há lá uma pontinha de arrependimento. Ainda há lá uma pontinha de amor. Ainda há lá uma pequena raiz que diz assim: oi, pecaste. E Deus diz assim: ok, enquanto esta raiz cá estiver, eu não lhe vou tocar. E Abraão olhou para aquela cidade, ele conhecia bem a cidade, porque o sobrinho vivia lá, Ló, a mulher, as filhas, os genros. Começou a coçar o cocuruto. Olha, e se forem só 40? Se forem 40, eu também não destruo as cidades. Eles são 12. E se forem só 30? Também. E 20? Eu cumpro aquilo que eu prometo. Eu não destruo as cidades se forem só 20. E 10. Sabe, eu estou a pôr para os dias de hoje, mas é que Abraão dizia assim: ó Senhor, desculpa ainda propor-te isto. Perdoa-me, eu ainda vou falar isto. Olha, como a gente faz com o pai e com a mãe. Dá-me €1. Se for €1,50, já era €2. Dá-me €3, mãe. É? 4. 10. E se forem só 10? Por amor dos 10, veja, porque primeiro dizia, e agora já dizia, por amor dos 10, eu não vou destruir as cidades. E ele fez as contas. Há lá pelo menos 10, de certeza. Os anjos chegaram lá, foram bater à porta de Ló. Os genros fugiram logo. Os habitantes da cidade quiseram fazer uma coisa muito estranha com os anjos. Você depois leia, porque eu não vou explicar isto agora. Mas para você ter uma ideia, diz que era desde o mais pequenino ao mais velho, todos queriam ter uma conversa horizontal com os anjos. Sim, exatamente. É exatamente isso que você está a pensar. Deus teve que intervir e teve que os pôr cegos. Os que tiveram a noite toda à procura da casa de Ló e não a encontraram. Para que os anjos pudessem falar com Ló e a família. Os anjos só conseguiram trazer com eles Ló, a mulher e as 2 filhas. 4 almas. Eram 10, não eram? 4. Só havia 4 justos. Os genros fugiram logo. O resto da família, se calhar, eu não. Então eu acabei de comprar um plasma de 90 centímetros, agora vou deixar isto aqui. Eu acabei de mudar o sofá da sala. É pensar. Eu fico aqui. Entra aqui um fulano, rouba-me a casa. Você pensa que eu estou a brincar, mas eu estou a falar tão sério. Os anjos saem das cidades com 4 almas e por isso as cidades foram destruídas. E ainda assim, uma delas, que foi a mulher de Ló, olhou para trás. Não olhou para trás para ver se tinha alguém. Teve saudades do que ia deixar. Teve pena do que ia deixar. E ficou transformada numa estátua de sal. Porque a ordem de Deus era: vai e não olhes para trás. Quantas vezes nós não fazemos isso quando vimos para a igreja? Começamos a olhar para os amigos do mundo, e para as idas à discoteca, e para as beberrices, e para aquelas coisas todas que fazíamos quando não tínhamos Jesus. Também não sabíamos melhor, mas dava prazer. E olhamos para trás.
Hoje, pela misericórdia de Deus, não somos transformados em estátuas de sal. Mas Deus espera mais de nós. Percebe? Eu não estou a querer condenar ninguém, muito longe disso. Eu quero é que você perceba que à medida que você for crescendo com Deus, as decisões que você e eu tomamos vão fazer a diferença para o nosso futuro. Vocês entendem o que eu estou a ensinar hoje? Você acha que as cidades foram destruídas porque eles tinham ímpetos homossexuais? Não. Acha que foi pela imoralidade sexual? Não. Eu sei que é um choque, mas não. Acha que o pecado que chegou às narinas de Deus era só o sexo? Não. Porque aí é que está um grande segredo. Antigamente não havia cá casamentos no registro. E não havia carimbos de selo branco. Os casamentos eram feitos e eram... Sabe como é que o casamento era firmado? Era com o derramamento de sangue da noiva. Na noite de núpcias. Era assim que era firmado. Firmado é assinado, carimbado. Portanto, a ideia de casamento da altura era tão diferente. E Deus até aí era compassivo com todos nós. E com o povo daquela época. Agora veja aí. Versículo, você não fechou a Bíblia, para não? Versículo 43. Isto foi só a introdução. Estou a brincar com você. Diz assim: visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Vai para mim, antes de continuarmos a ler. Porque não te lembraste dos dias da tua mocidade. Lembre-se sempre daquilo que você fez quando era jovem. Porque uma parte daquilo que você fez quando você era jovem é o resultado daquilo que você vai ter quando você chegar, não é a terceira idade, é quando você chegar à idade madura. Percebe? Para mim não há terceiras idades. Como também não há a primeira nem a segunda. É ou somos maduros, ou somos adultos, ou somos jovens. Percebem? Quando chegamos à idade madura, aquilo que nos acontece é o resultado daquilo que nós fizemos na mocidade. Ah, mas eu arrependi-me de tudo o que fiz. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nunca se esqueça de onde veio, o que fez e o que Deus lhe perdoou. Isto é um segredo. Isto tocou no meu coração de uma forma tão forte. Eu não me posso esquecer do que Deus já me perdoou. Porque senão eu nunca vou ser grato na totalidade a Ele pelo que Ele é na minha vida. Ok, vou ser grato porque Ele me curou. Vou ser grato porque Ele me salvou. Está certo. E porquê que eu não hei de ser grato por tudo o que Ele já me perdoou? Perdoou? Esqueceu. Isaías 43, 25 e 26. Eu, depois de te perdoar, me não lembro mais dos teus pecados. Aleluia. Aleluia. Isto deixa-me revigorado. Versículo 44. Eis que tudo o que usa de provérbios, usará contra si este provérbio, dizendo: qual mãe, tal é a sua filha. Hoje a gente diz de outra forma, né? Tal pai, tal filho. Mas é a mesma coisa. Porquê? Porque as pessoas pensam, como aquilo que fizeram na mocidade é o que vão ser, e os filhos vão ser iguais. Mas nós hoje temos algo em nós que nos pode fazer quebrar essa maldição. Por causa dos nossos erros. Versículo 45. E tu és filha da tua mãe, que tinha nojo do seu marido e dos seus filhos, e tu és a irmã das tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e dos seus filhos, e vossa mãe foi Eteia, e vosso pai morreu. Olha, este versículo pode não fazer sentido, mas eu quero dizer isto. Há tantos casamentos hoje infelizes, em que a mulher tem nojo do marido, o marido tem nojo da mulher. Eu conheci tantos casamentos. Ele ia para o café e passava em frente à casa da sirigaita de quem ele gostava. E a mulher tratava que nem uma vassoura.
A família fazia um jantar de família e de repente aparecia um casal amigo. Mas porquê um casal amigo se o jantar era de família? Porque a senhora gostava daquele homem e casou-se com outro. Eu não sei se vocês entendem isto. Eu estava a ler esta passagem e isto vinha à minha cabeça. Deus mostrava-me isto. Os erros da mocidade e os erros das nossas escolhas que nos fazem perder o tino e a orientação da vida. E depois um dia conhecemos Jesus e olhamos para trás e pomos a mão na cabeça e dizemos: ui, Deus é tão bom. Versículo 46. E agora veja, agora é que entra a parte séria. A tua irmã maior é Samaria, ela e as suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que tu, que habita à tua mão direita, é Sodoma e as suas filhas. Ainda não andaste nos seus caminhos, a sua Bíblia diz todavia a mesma coisa, todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como fizeste tu e as tuas filhas. Agora veja o que é que Deus diz. Versículo 49. E eis que esta foi a maldade de Sodoma tua irmã. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e as suas filhas, e nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Olha, eu digo-vos uma coisa. Para Deus é exatamente igual estas 4 coisas, com a imoralidade sexual, com a mentira e com tudo aquilo que você se lembrar, que você não gosta. Primeiro, quem é que está chocado? Ninguém está chocado, mas não. Pronto, é só para saber, senão eu tinha que pedir ao António para me abrir aquela janela para eu fugir por ali. Agora já não pode abrir. Soberba. Esta empresa sem mim já tinha falido. Se não fosse eu a ajudar o pastor, a igreja estava vazia. Pastor, se não fosse eu, a minha mulher não era ninguém. Uma vez eu vinha da lua de mel, estava no check-in à espera de entrar para o avião e havia um casal da nossa idade à frente e ele assim um bocado atrapalhado, os bilhetes caíam no chão, depois eram os passaportes e assim por pés, e ela: ai João Pedro, se não fosse eu, o que é que seria de ti? E ele disse assim para trás: era um homem livre. Soberba. Só eu que sei fazer aquilo. Só eu que consigo fazer aquilo. Mas ninguém consegue. Estou a dizer, pastor. Só eu que consigo. Eu não estou a dar recados a ninguém, porque eu, graças a Deus, não tenho ninguém soberbo aqui na igreja. Não tenho mesmo, não tenho. Mas todos nós conhecemos alguém assim. E que precisa da nossa ajuda, precisa do nosso conselho, precisa da palavra. Certo? Soberbo. Fartura de pão. O problema não está em ter pão em abundância ou ter fartura. O problema está no desperdício. O problema está no desperdício. Eu não gosto de desperdiçar nada lá em casa. E a minha mulher ainda é pior do que eu. Às vezes o iogurte já passou de 15 dias do prazo. Vai na mesma. Vai, pois. Eu não tenho coragem, mas vai. Eu esta sopa sem etiqueta não quero. Sem capa, não quero, não. Queres. Sopa de bacalhau, muito é bom. Bacalhau, muito é bom. O fiambre está a ficar cinzento. Não devíamos ter deixado de estragar. Vocês percebem? Também. Ouça, seja sábio.
Eu comprei 300 gramas e estragou aqui 100. Compra menos para a próxima. É preferível faltar do que haver em excesso e estragar. Tenha mais, semeie. Tenho tantos casos aqui. Eu próprio sou assim. Tantos casos aqui. Semeie, abençoe alguém. Não fique com a fartura, ou seja, com o desperdício. Isso foi a segunda coisa que fez Deus ficar zangado e destruir Sodoma e Gomorra. Terceira, a abundância de ociosidade. Sabe o que é o ócio? Preguiça. Amanhã eu faço. João, temos a torneira da cozinha para arranjar. Está bem, para a semana. E já lá vão 9 meses. Está quase a nascer. Estão a perceber? Já foste tratado aquele problema nas finanças? Não, ainda não deu. Ainda não consegui seguir o trabalho. Vou lá para a semana. Já foste registar aquilo. Para o mês que vem aqui. Para o mês que vem. O mês nunca mais chega. Eu parece que estou a brincar, mas estou a falar uma coisa tão séria com vocês. Vamos protelando, vamos adiando. Quando eu tiver saúde, vais ver, vou fazer. Deus já nos deu toda a saúde. Às vezes é preciso pormos a mão. É preciso pôr a mão à obra, pôr a mão ao orado. E não olhar para trás e seguir em frente. A preguiça, eu digo-vos, é um demónio horroroso. Uma vez eu estava ao lado de uma pastora, a pastora Maria Emília, que já está com Jesus. Estávamos a adorar a Deus e de repente ela fez-me assim: olha, tu vês ali, vimos um cadeirão horroroso, uma coisa cebosa. Estava lá um demónio terrível, gordíssimo, cheio de pregas. Assim, sabe, com aquele ar de preguiça mesmo. De desleixo. E sabe o que isso era? Era um demónio de preguiça que havia naquela igreja. E havia mesmo, eu garanto-vos que havia. Há um furo no batistério. Sim, está bem. Ia dormir para a casota. Umas lâmpadas fundidas. Já vou trocar. Nunca. Eu digo-vos, lutem contra isto. E o quarto ponto, e vou terminar com isto. Nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Qual é a diferença entre o pobre e o necessitado? O pobre é aquele que nada tem. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Às vezes as pessoas abordam-me na rua. Você não tem uma moedinha para mim? E eu pergunto, geralmente quando tenho tempo, pergunto assim: é para comer? Então vamos ali ao café, pago-te um almoço. Pago-te uma sandes, pago-te um galão. Eles, quando são honestos, eles dizem que sim. Quando não são, dizem: eu quero é o dinheiro. Mas o dinheiro é para outra coisa, então eu não vou dar. Porque não tem mal nenhum nós darmos uma refeição quente a uma pessoa que precisa. E sabe uma coisa? Somos abençoados por Deus. E essa pessoa também é abençoada. Estamos a estender a mão ao pobre. E o necessitado é aquele que você sabe que passa necessidades perto de si, ou na igreja, ou ao pé da sua casa. Você sabe que tem um familiar a passar dificuldades? Não o deixa passar dificuldades, ajude-o. Tem um vizinho a passar dificuldades? Ajude-o. Tem um irmão da igreja a passar dificuldades? Ajude-o. Fale com o pastor, fale com os pastores da igreja. Vamos ajudar, sim senhor. Não é sustentar. Veja o que é que diz aqui. Nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Esforçar implica duas coisas. Primeiro é levantá-lo. Fazemos o esforço de o levantar do chão. Segundo é dar-lhe trabalho. A melhor coisa que você e eu podemos dar a alguém que está desempregado não é dinheiro, é um emprego. Graças a Deus por aqueles que têm sido abençoados nesta casa. Eu digo-vos mesmo. Foi isto que fez Sodoma e Gomorra serem destruídas. Você não quer ser destruído na sua vida, para não? Eu também não. Às vezes pomos os nossos olhos, e vou mesmo terminar com isto, pomos os nossos olhos no pecado que vemos. E esquecemos que para Deus tanto magoa o pecado que vemos como o pecado que está cá dentro escondido, oculto. Então nunca se escandalize muito com o pecado que você vê. Porque só Deus sabe o pecado que vai na sua vida, cá dentro escondido. E que ninguém tem nada a ver com isso, é entre si e Deus. A verdade é esta, não é? É entre si e Deus. Mas o que eu quero é que você perceba isto.
Nunca julgue as coisas por aquilo que vê. E se tiver vontade de julgar, seja por ver ou por não ver, diga mesmo a Deus, tu é que és o juiz, entregue nas tuas mãos. Podemos ficar tristes? Sim, nós não somos nenhum bicho, não somos computadores para não termos sentimentos. Ficamos tristes. Eu fico triste quando vejo pessoas terem más atitudes. Eu fico triste quando vejo pessoas a mentirem. Eu fico muito triste quando vejo pastores do púlpito a ensinar mentiras ao povo. Eu fico triste com essas coisas todas. Mas agora, vou julgá-los, vou-lhes pôr fita gomada na porta para a porta não abrir? Não vou fazer o papel de Deus. Também não tenho que ir à presença de Deus e dizer, estás a ver, olha, vai lá e vais executar grandes vinganças com castigos de furor. Não, porque Deus não vai fazer nada disso. O que Deus vai fazer é visitar o coração da pessoa e vai esperar por arrependimento. Da mesma forma como faz comigo e consigo. Vamos ficar de pé. Eu já tinha mandado esta palavra para alguns por e-mail hoje de manhã, porque foi o que Deus falou ao meu coração, não é? Elaborei um bocadinho mais agora. A segunda palavra que Deus me deu, e eu vou encadeá-la, é quando os discípulos de João Batista foram ter com João Batista e perguntaram, quem é maior? Tu ou aquele que se diz o Cristo? João Batista começou a falar, e há uma altura em que ele diz assim, uma coisa muito sábia, e que eu tenho a certeza que saiu cá de dentro. E disse assim, sabem, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Você quer começar a ver as coisas de outra forma, quer começar sem julgar, quer começar a não ficar triste com o pecado dos outros, que nós possamos diminuir e ele possa crescer. Ouça. Eu não estou a bater em ninguém, muito pelo contrário, eu estou a falar aquilo que Deus falou ao meu coração. Nós só caímos neste erro se andarmos a viver. Uma pessoa que esteja em casa, que não contacte com ninguém, que não veja ninguém, nunca vai cair neste erro, não vê. Agora, nós que estamos no mundo, que trabalhamos no mundo, e que vemos as coisas a cada dia, vemos as coisas todos os dias, Cristo, mas é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Eu deixo Ele tomar conta da minha vida. E sabe, eu às vezes tenho mesmo que pôr os headphones no meu trabalho, e ponho os headphones. Quando não tenho que estar ao telefone, ponho os headphones. Eu prefiro, nem que seja ouvir o relato do Sporting, uma coisa qualquer, ponho ali uma coisa qualquer a dar, nem que seja as notícias, mas assim eu não ouço o que estão a falar, porque às vezes é só lixo. E temos tendência a sermos levados nessa correnteza de doutrina humana, de julgar, de apontar o dedo, e esquecemos que nós também temos um espelho em casa. Então, queridos, cuidado. Vamos diminuindo e ele vai crescendo. Ok? Aleluia. Quem é que sente aqui a presença de Deus? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta noite te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo teu grande amor. Te damos graças, Senhor, pela tua compaixão e misericórdia. Senhor, obrigado porque tu hoje me mostraste que eu não tenho que estar grato só por aquilo que tu fazes, ou tu dás, ou tu dizes, mas eu estou grato pelo teu perdão. Senhor, não há um lago, não há um oceano suficiente para encobrir os meus pecados, Senhor. Por isso eu te dou graças. Te dou graças pelo teu grande amor, porque tu encobres, tu mesmo com o teu amor encobres a multidão de pecados de todos nós. Te damos graças. Consola os nossos corações. Faz-nos, Senhor, diminuir para que tu cresças. E usa-te de nós, Senhor. Não nos deixes ficar nesta ideia
faz-nos seguir em frente, porque Tu és bom. Em nome de Jesus. Dizem comigo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.